E tu falasses na tua introdução aí sobre a década de 80, quando surge, né, com bastante força, a militância ambiental. Exatamente por essa época, tinha uns 6 anos, e eu me lembro de ver um comercial de televisão, lá o pessoal do Greenpeace se atirando com botes, né, enfim, barcos, e eu, meu Deus, é isso que eu quero para mim. E desde aqueles meus 6 aninhos eu fui acalentando esse sonho, e não dava, porque a vida vai nos levando, né, e aí aos 30 anos eu consigo finalmente entrar para o Greenpeace. Não era uma coisa muito fácil, não existia internet, né, eu me lembro que eu tinha um inscrito e nunca tinha recebido a resposta, que era por e-mail, e aí quando eu recebi a resposta depois de um ano esperando, né, eu, ai, que legal, daí passei por uma avaliação, e aí fiquei no grupo até hoje. Então, pelo Greenpeace, a gente consegue levar o nome do Greenpeace, né, abre portas para a gente falar do meio ambiente e fazer ações conforme o Greenpeace nos convida. Claro que o Greenpeace ele dá todo o treinamento para qualquer ação que a gente faça, que são as ações não violentas. O Greenpeace ele é baseado em alguns princípios, né? Um deles é a ação direta não violenta, que é baseada então nos princípios de Gandhi, da filosofia de Gandhi, né? De não agredir. E a gente, quando vai para uma ação ativa, direta, a gente recebe antes um treinamento e tem toda uma assessoria, né, jurídica também, que nos respalda de alguma forma. Mas correndo os riscos, né, como qualquer pessoa, em qualquer ação aí, conforme os governos que estão no poder, como a gente teve um caso bem sério, bem emblemático na Rússia, né, que foi antes da pandemia, onde vários ativistas, mais de 30 ativistas foram presos na Rússia, né, dentro do navio, mesmo sendo em águas internacionais. A Rússia tem uma lista muito dura, prendeu todos, capturou nosso navio, que ficou inutilizado depois. E uma das tripulantes era uma gaúcha, Ana Paula, né, que vai ter intervenção do governo na época, o governador era o Tarso, para negociar junto à Rússia para, né, a libertação dos 30, né, ativistas. E, e aí a gente corre esses riscos, né? Então, aquele pessoal que esteve na Rússia, depois de muita negociação, pagamento de fiança, foi uma coisa bem, assim, difícil na época, porque, né, uma prisão na Rússia não é uma coisa simples, mas eles foram libertos, mas avisados. Se pisarem de novo por aqui, se jogar um papelzinho no chão, já é Sibéria, né? Então, tu corre esse risco quando tu vai para uma ação direta, né? Tu fica lá, pessoa proscrita em determinados lugares, dependendo dos governos que estão lá. Né? Então, o Greenpeace, ele tem esse princípio da ação direta não violenta, a gente vai para a ação, a gente denuncia os problemas. E o outro princípio, como tu bem disseste, é a independência. O Greenpeace tem total independência financeira, então ele não aceita recursos financeiros de nenhuma empresa, de nenhum governo, para que ele exatamente possa questionar os governos e as empresas. Então, ele sobrevive das doações de pessoas físicas, como eu, como você, como qualquer pessoa que queira doar, conforme ela possa doar. É uma rede internacional, né? Um Greenpeace ajudou o outro, né? Quando tem as despesas para pagar e tal, né? Os especialistas que o Greenpeace contrata, técnicos e especialistas nas diferentes áreas, conforme as ações que vão se desenvolver. E também independência política. O Greenpeace ele não é afiliado a nenhum partido político, também para ter essa independência do confronto, né, do questionamento. Mas isso não impede que as pessoas que trabalham no Greenpeace, os seus funcionários, quanto os voluntários, tenham sua própria afiliação partidária. A gente só, né, tem que cuidar de que quando eu estou como Greenpeace, eu não estou como um determinado partido, né? Então, nesse sentido, para que não haja margem das pessoas confundirem. E as pessoas normalmente confundem, né? Mas, então, o Greenpeace, ele não participa de nenhum partido político. Então, independência financeira, independência política, ação direta não violenta e o quarto princípio são as ações globais.
Então, o Greenpeace ele vai se dedicar a ações que impactam o planeta como um todo, não vai se dedicar a questões locais. E daí a importância das, das instituições, das ONGs, das organizações comunitárias de cada cidade para as ações daquela cidade. Então, a gente vai se dedicar sobre questões sobre a preservação da Amazônia, que é uma floresta de importância mundial, a preservação das calotas polares, né, que influencia também toda a humanidade, e outras florestas pelo mundo, a questão dos oceanos, a questão das baleias que são mortas, né, então animais que são caçados a nível mundial. Essas são as questões de Greenpeace. E também as questões humanitárias, também se preocupa com a questão indígena. Aliás, tem muito trabalho junto às comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, né? Enfim, então o Greenpeace ele vai atuar nessa área mais ampla. E eu deixo isso claro porque, assim como voluntária do Greenpeace, coordenadora do grupo em Porto Alegre, a gente recebe, às vezes, muitos pedidos de ajuda. Ah, meu cachorrinho, meu gatinho, a árvore na frente da minha casa, a prefeitura cortou. Então, o Greenpeace ele não vai se dedicar a essas questões bem específicas do local. Né? Não tem perna para tudo. E, por isso, as ONGs locais são fundamentais. O que nós fazemos enquanto voluntários? A gente vai conversa com a comunidade, a gente explica para a comunidade como ela pode atuar, a gente ensina ferramentas de atuação e faz o apoio, né? Ah, vocês vão fazer uma passeata, vão chamar a atenção da aí a gente vai lá e apoia esse movimento. Ah, estão fazendo denúncia, a gente vai lá e denuncia junto com essas pessoas, né? Publica, dá publicidade para as questões que as comunidades estão enfrentando a nível local, que envolve as questões do meio ambiente, né? Do bem-estar do meio ambiente. Também atuamos em audiências públicas, né? Como representação do Greenpeace nas causas que sejam do local, mas daí a gente leva o nosso apoio, o nome do Greenpeace para essas questões aí, em audiências públicas, em qualquer situação, reunião comunitária, ação comunitária também. No início desse semestre, nos convidaram para uma ação de limpeza de rua num bairro de Porto Alegre, e a gente foi como voluntário do Greenpeace, né, para somar forças à comunidade, porque o nome do Greenpeace ele agrega. Então, esses são, resumidamente, assim, os 4 princípios em que se baseiam a atuação do Greenpeace no Brasil.